História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 4 de julho de 1137. É celebrado o Tratado de Tui, entre estes dois meus avós que eram primos, Dom Afonso Henriques, meu 27º avô, 11 vezes meu avô, que presta, temporariamente, vassalagem a Afonso VII, meu 27º avô, 6 vezes meu avô, Imperador da Espanha, Rei de Leão e Castela. Tratado de Tui. O Tratado de Tui foi celebrado a 4 de julho de 1137 entre Afonso VII, Imperador da Espanha, Rei de Leão e Castela e seu primo, o infante Dom Afonso Henriques, como termos das hostilidades, e do qual resta uma notícia em Tui. Dom Afonso Henriques acabou por reconhecer vassalagem a Afonso VII. Segundo parece, Dom Afonso Henriques, sabendo que o Imperador, seu primo, se encontrava em má posição no conflito com o rei de Navarra, aproveitou a oportunidade favorável para entrar com o seu exército na Galiza, tomando Tui, apossando-se de alguns castelos e causando vários estragos na região. Afonso VII recuperou Tui obrigando Dom Afonso Henriques a assinar o tratado. Alguns autores consideram que Dom Afonso Henriques, no prosseguimento da política de independência do seu pai, evitou qualquer ato que o levasse à sujeição do primo. Dom Afonso Henriques nunca reconheceu o primo como imperador, e este também não invocou tal facto nas relações com Portugal, mas que o rei de Leão e Castela não renunciava à sua supremacia, mostra o protesto que dirigiu ao Papa Eugênio III por ocasião do Concílio de Reis, 1148, sem falar da intransigência com que lutou até ao fim da vida pela primazia eclesiástica de Toledo. Mas a 5 de outubro de 1143, finalmente, Afonso VII foi forçado a reconhecer, pelo Tratado de Zamora, a independência de Portugal sob o reinado de Dom Afonso Henriques e também o casamento de Raimundo Brengário IV de Barcelona com Petronila de Aragão, que uniu o reino de Aragão com os condados da Catalunha, criando a coroa de Aragão. Com este último assinaria em 1151 o Tratado de Tudela, que estabelecia os limites da reconquista para os dois estados. Afonso VII, Imperador, Rei de Leão e Castela, nasce em Pontevedra, dia 1 de março de 1105 e morre em Teruel, La Fresneda, dia 21 de agosto de 1157, era filho de Dom Raimundo, Conde da Borgonha, e de Dona Urraca, Rainha de Castela, neto paterno de Guilherme I, Conde Palatino da Borgonha, e de Estefânia de Longwy, e neto materno de Afonso VI, Rei de Castela, e de Dona Constança de Borgonha. Afonso VII, Rei da Galiza, Leão e Castela, Imperador, foi o primeiro rei da Casa de Borgonha, Rei da Galiza a partir de 1111, Rei de Leão a partir de 1126, Rei de Castela e de Toledo a partir de 1127, e Imperador da Espanha a partir de 1135. Era filho de Dom Raimundo de Borgonha, Conde da Borgonha e de Dona Urraca de Leão e Castela, filha do rei Afonso VI de Leão e Castela e de Dona Constança da Borgonha. O seu reinado, o primeiro da dinastia de Borgonha nesses reinos, caracterizou-se pela tentativa de hegemonia de toda a Península Ibérica, fracassada pela independência de Portugal, pela criação da coroa de Aragão e pela resistência moral ao invasor cristão. Rei da Galiza, Leão e Castela. Em 1111 Afonso VII foi coroado rei da Galiza pelo bispo Diego Gelmírez e pelo conde de Trava, Pedro Froilás de Trava, pai de Fernão Pérez de Trava, na Catedral de Santiago de Compostela. Apesar de ser uma criança na altura, esta terá sido a forma de Dona Urraca, então num casamento conflituoso com Afonso I de Aragão, tentar assegurar que o seu filho sucederia. A 10 de março de 1126, depois da morte da sua mãe, Afonso foi coroado rei de Leão e imediatamente começou o conflito com o batalhador pela posse do reino de Castela, que recuperou pelas pazes de Tâmara, 1127. Por esta altura, Afonso teve de enfrentar várias rebeliões nos territórios mais próximos a Aragão, devido à autonomia obtida por estes durante o reinado de Dona Urraca. Em 1128 casou com Dona Brengária de Barcelona, filha do conde Raimundo Brengário III de Barcelona e da condessa Dulce de Gilvadum da Provença, e irmã de Raimundo Brengário IV de Barcelona. Império Hispânico. Quando o seu rival Afonso I de Aragão e Navarra morreu em 1134, deixou os seus reinos em testamento às ordens militares, o que não agradou à nobreza de ambos. Garcia Ramírez foi eleito rei de Navarra e, apesar de Afonso VII ser um pretendente a essa coroa, os nobres de Aragão escolheram Ramírez II. Afonso VII respondeu com a ocupação de La Rioja e a conquista de Saragossa que, a partir deste momento tem o seu brasão integrado no do Reino de Leão.
Após várias escaramuças, Afonso derrotou o exército navarro-aragonês, submeteu os reinos à vassalagem, apoiado por nobres do norte dos Pirineus, controlou grandes territórios do sul da França até ao rio Ródano. Na sua política para o leste da Península Ibérica também ajudou Raimundo Brengário IV, conde de Barcelona, na sua luta contra os condados catalães, obtendo a sua vassalagem e unificando a marca hispânica. Uma antiga tradição atribuía o título de imperador ao soberano de Leão. Sancho, o Grande, considerava a cidade imperial Culmen e, depois de ser coroado nesta, cunhou moeda com a inscrição Imperator Tutius Hispaniae. Este soberano era considerado o descendente direto dos reis visigodos, representantes eles mesmos do Império Romano. Mas apesar deste título ser usado no rol dos governantes de Leão, particularmente por Afonso VI de Castela e por Afonso, o Batalhador, era considerado pouco mais que um embelezamento honorífico. Em 1135 Afonso VII fez-se coroar imperador, na Catedral de Leão, pelo antipapa Anacleto II, tendo os vários reis peninsulares, com exceção de Dom Afonso Henriques, lhe prestado vassalagem. Expressava assim a sua pretensão à hegemonia da Península Ibérica e à exclusividade da Reconquista. A Reconquista. Afonso VII era um rei devoto. Trouxe a ordem de Cister para o seu reino com a fundação de um mosteiro em Fitero e desejava expulsar os mouros da Península Ibérica. Desde 1139, Afonso VII empreendia expedições contra os povoados almorávidas, com o intuito de provocar a revolta destes. Chegou a Córdoba em 1144, mas, a partir da invasão do Califado Almohade em 1146, foi obrigado a estabelecer um pacto com o soberano almorávida e a fortificar a fronteira contra o novo poder moro. Depois de o Papa Eugênio III convocar a Segunda Cruzada em 1145, Afonso VII, em coligação com o Reino de Aragão e Navarra e com o Condado de Barcelona, tomou Almeria em 1147, o primeiro porto mediterrâneo de Castela. Morte de Afonso VII. Em 1157 os almohadas recuperaram Almeria. Afonso VII voltava de uma expedição contra o inimigo moro quando morreu a 21 de agosto de 1157, no regresso a Leão. Pensa-se que tenha passado a noite em Viso del Marqués e morrido ali. É curioso que o poderoso rei que pretendia a unificação da Península Ibérica, depois de falhar em tantas frentes, independência de Portugal, surgimento da coroa de Aragão, subida ao poder dos aguerridos almohadas, sucedendo ao enfraquecido poder almorávida, acabou por dividir o seu reino entre os seus dois filhos, legando Castela ao primogênito Sancho e Leão a Fernando. Família e descendência. Do seu casamento com Dona Brengária de Barcelona, minha 28ª avó, 5 vezes minha avó, nasceram Sancho III de Castela, meu 28º, 29º e 31º avô, rei de Castela, que foi casado com Dona Branca de Navarra, minha 28ª, 29ª e 31ª avó. Raimundo de Castela. Dona Sancha de Castela, casada em 1157 com Sancho IV de Navarra. Fernando II de Leão, meu 27º avô, 5 vezes meu avô, rei de Leão, foi casado com Dona Urraca, infanta de Portugal, minha 27ª avó, 5 vezes minha avó, filha de Dom Afonso Henriques. Dona Constança de Castela, casada em 1154 com Luís VII de França. Garcia de Castela. Afonso de Castela. Em julho de 1152 casou com Riquilda da Polónia, filha do Duque Vladislau II, o Desterrado, de quem teve. Fernando de Castela. Dona Sancha de Castela, casada em 18 de janeiro de 1174 com Afonso II de Aragão. Dos seus amores com Gontrode Pérez, nasceu Dona Urraca Afonso, a asturiana, casada em 1144 com o rei Garcia Ramírez de Pamplona, o restaurador. Dos seus amores com a condessa Dona Urraca Fernandes de Castro, minha 27ª e 30ª avó, filha de Fernando Garcia de Ita e de Estefânia de Urgel, nasceu Dona Estefânia Afonso de Castela, minha 26ª e 29ª avó, casada com Fernando Rodrigues de Castro, o castelhano, alcaide de Toledo, meu 26º e 29º avô.